Olá! Mudar a forma como a gente come, nossa, é um desafio para muita gente, né? A gente ouve falar tanto de dieta, do que é bom, o que é ruim, mas, assim, a nossa relação com a comida parece ser bem mais profunda do que só isso, né? Não é mesmo? Hoje a gente vai mergulhar em uns materiais acadêmicos bem legais. Tem um ensaio que questiona um pouco como a gente entende comportamento e hábito alimentar, sabe? E tem também um outro artigo que foca numa abordagem chamada nutrição comportamental. Então a nossa ideia aqui é tentar desembaraçar um pouco essa confusão entre hábito e comportamento, entender como é que a psicologia pensa a mudança, e aí entram aqueles famosos estágios de mudança, que são super importantes de entender, e também descobrir como abordagens mais novas estão tentando um caminho mais integrado, mais humano para a gente lidar com a alimentação. Então vamos lá? Vamos começar a desembrulhar isso para começar essa diferença, né? Comportamento alimentar e hábito alimentar. No dia a dia, parece que é tudo a mesma coisa. Mas na ciência tem uma diferença chave, certo? Exato. E essa confusão, olha, ela não está só na conversa do dia a dia, não. Aparece até nos estudos científicos, como as fontes mostram. O artigo da Clote Silva e colegas, por exemplo, eles batem muito nessa tecla da importância de diferenciar. Eles citam o Carvalho lá de 2012, que diz assim: comportamento alimentar pode ser um jeito específico de comer, sabe? Mas sem aquela obrigatoriedade de durar no tempo, que o hábito tem. O hábito não, o hábito pressupõe repetição, uma conexão com o tempo. Pensa assim, sei lá, experimentar um sushi pela primeira vez é um comportamento. Uhum. Agora, comer sushi toda sexta-feira, aí sim isso pode virar um hábito. Tem essa constância. Ah, entendi. Então aquela ideia super comum de que é só repetir um comportamento que ele vira hábito, tipo, me forçar a comer salada todo santo dia e pronto, virou hábito saudável. É essa a visão que domina? Essa visão é muito presente, sim. E ela vem muito de modelos como o behaviorismo, né? Watson, Skinner. A lógica é bem essa. Tem um estímulo, tipo hora do almoço, aí vem a resposta que você quer, comer a salada, e um reforço, sei lá, se sentir bem, alguém elogiar. Repete isso e o hábito, teoricamente, se instala. Só que o artigo da Clote Silva e tal argumentam, e eu concordo bastante, que essa visão é muito reducionista para algo tão complexo como comer. Com certeza. Critica-se muito esse modelo científico mais tradicional, sabe? Positivista, por simplificar demais. E o pior é que muitas vezes acaba jogando a culpa na pessoa, né? Ah, não tem força de vontade, é fraqueza, quando a mudança não acontece. Total. Porque comer não é só apertar um botão e ter uma resposta, né? Tem cultura, tem o social. Exato. A comida tem tanto significado pra gente. Como é que isso entra nessa discussão de hábito? Precisamente. E é aí que outras visões enriquecem demais o debate. O próprio artigo da Clote Silva menciona Freitas e colegas, que ligam o hábito alimentar direto ao nosso contexto social, sabe? As experiências que a gente repete ao longo da vida. Eles falam numa coisa bonita: trama de significados do cotidiano. Quer dizer, nossos hábitos são tecidos com fios da nossa cultura, da família, das memórias. Nossa, que interessante isso. Não é só uma escolha racional ou um condicionamento puro. É algo que, tipo, emerge dessa vivência com os outros, sabe? Da intersubjetividade. E isso bate de frente com umas visões mais antigas da nutrição que, como a Clote Silva aponta, às vezes tratam tudo como ingestão de nutriente, e aí comportamento e hábito viram sinônimos. Bem limitado, né? Super limitado. Ok, então, se não é só repetição e condicionamento, e a gente não deve culpar só o indivíduo, como é que a psicologia pode ajudar a gente a entender melhor e, quem sabe, facilitar a mudança de comportamentos alimentares que causam sofrimento? A psicologia traz ferramentas muito valiosas, com certeza. Principalmente quando a gente fala de padrões mais problemáticos como transtornos alimentares, obesidade. O artigo da Clote Silvetal nota que muitas abordagens psicológicas na nutrição ainda seguem um pouco a lógica biomédica, sabe? Identificar o problema, corrigir. Eles mencionam a análise do comportamento, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e um ponto que é crucial para a nossa conversa hoje, o modelo transteórico, o TTM. Modelo transteórico.
Esse é o famoso dos estágios de mudança, não é? Essa ideia circula bastante por aí. Como ele funciona exatamente, segundo o que vocês leram? E isso mesmo. O TTM, que foi proposto lá atrás, em 92, por Prochaska, de Clemente e Norcross, e que os dois artigos comentam, ele é fundamental porque ele não vê a mudança como um evento liga-desliga, sabe? Uhum. Ele encara a mudança como um processo, um caminho gradual, que acontece em fases. E entender isso, reconhecer esses estágios, é muito importante. Ajuda a gente a perceber por que certas ajudas funcionam para uns e para outros não, né? A Clot Silva e colegas detalham bem os 5 estágios principais. O primeiro é a pré-contemplação. Basicamente, a pessoa não está nem considerando mudar aquele comportamento que é problemático, pelo menos não nos próximos 6 meses. Ah, tipo, não vejo problema nisso, ou não consigo mudar? Exato. Ou nega o problema ou se sente incapaz. Sabe aquela pessoa que ouve sobre os riscos de algo, tipo o açúcar, e pensa, comigo não, pode estar aí. Depois vem a contemplação. Aí a pessoa começa a pensar sério no assunto. Talvez isso seja um problema. Começa a pesar os prós e contras de mudar. Ah, a fase da dúvida, da ambivalência. Perfeito. Eu sei que devia, mas... E essa fase pode durar bastante tempo, viu? Muita gente fica empacada aí. Aí segue a preparação ou determinação. Aqui a pessoa já decidiu que vai mudar e começa a planejar coisas concretas. Tipo, mês que vem eu começo. Já dá uns passinhos, né? Pesquisa, comprar algo diferente. Isso. Compra mais fruta, busca receita, se matricula na academia. Já tem um compromisso maior, uma intenção clara de agir logo. E então vem a ação. É quando a pessoa está de fato mudando ativamente o comportamento. É a fase que exige mais energia, mais foco, e é quando a mudança fica visível para os outros. A fase do fazer acontecer. Exatamente. E geralmente se considera que essa fase dura uns 6 meses de mudança ativa. E por último, mas não menos importante, a manutenção. O desafio aqui é consolidar o que foi conquistado e, principalmente, prevenir recaídas. Uhum, manter o pique, né? Isso. Integrar o novo comportamento no estímulo de vida de forma duradoura. Isso pode levar de 6 meses a anos. E é super importante entender que eventuais recaídas fazem parte do processo, não são um fracasso total. É uma chance de aprender e ajustar. Nossa, faz muito sentido olhar por esses estágios. Realmente tira aquela pressão do mudar de uma vez por todas. Ajuda a ver que cada pessoa está num momento, né? E aí é fundamental saber identificar esses estágios para poder ajudar de forma eficaz. Não dá para usar a mesma estratégia para todo mundo. Mas mesmo sendo útil esse modelo, o TTM ou a TCC, eles funcionam sempre? São a resposta para tudo? Quais são as limitações que as fontes mostraram? Eles têm limitações importantes sim, e é bom a gente ter isso claro. Uma crítica ao TTM, que Toral e Slater apontaram lá em 2007 e a Clot Silva menciona, é bem interessante. O modelo foi criado pensando originalmente no tabagismo. Fumar é um comportamento que a pessoa quer o quê? Eliminar. Certo, parar de fumar. Exato. Comer é diferente. Ninguém pode parar de comer. A gente precisa manejar a relação com a comida. É outra história. Boa observação. E mais, às vezes, quando aplicam o TTM na alimentação, focam só nos estágios e esquecem de olhar outras coisas do próprio modelo que são cruciais, tipo o equilíbrio decisório, os prós e contras que a pessoa vê, e a autoeficácia, que é a confiança que ela tem que consegue mudar. Entendi. Fica meio capenga a aplicação. Fica. Outro ponto é que faltam estudos de longo prazo para ver se a TCC e o TTM realmente seguram a mudança alimentar por muito tempo, sabe? E a própria Silva, citada pela Clot Silva, fala que mesmo terapeutas experientes têm dificuldade na prática. Não é simples e tem um risco grande que os artigos destacam. Se a gente usa essas técnicas de forma muito simplista, banalizada, a gente corre o risco de voltar para aquela história de culpar o indivíduo se ele não consegue mudar, ignorando toda a complexidade da coisa. Complicado, né? Então, o que a gente tem é, comportamento não é só reflexo, mudança não é linear, tem estágios, mas eles não explicam tudo e podem até ser mal aplicados. Parece que falta uma peça nesse quebra-cabeça, uma visão mais completa, o que as fontes sugerem para a gente ir além. Exatamente.
A Clot Silva e colegas argumentam forte que a gente precisa de uma visão mais ampla. E para isso, eles buscam inspiração no pensamento complexo do Edgar Morin. Ah, Morin, da complexidade. Isso. A ideia central do Morin é: precisamos conectar os saberes, ver as relações entre as partes e o todo, entender o contexto, derrubar as barreiras entre as disciplinas biologia, psicologia, sociologia, antropologia. Não dá para olhar para a pessoa como se fosse um conjunto de gavetas separadas, corpo numa mente na outra, social na terceira. Especialmente quando a gente fala de algo tão integrador como comer. Faz todo sentido. E eles trazem também uma perspectiva filosófica bem legal com o Deleuze para a gente repensar o próprio hábito. Deleuze. Como ele entra nisso? Para o Deleuze, o hábito não é só aquela repetição mecânica, sabe? Ele sugere que o hábito nasce de uma espécie de contemplação, de como o nosso corpo e mente vão absorvendo o tempo, as repetições, mas sempre com pequenas diferenças. Como assim? Pensa em escovar os dentes. É um hábito, claro, mas cada vez é um pouquinho diferente, concorda? Um dia você está com mais pressa, outro mais distraído, a pressão da escova muda. Verdade. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. É nessa diferença sutil dentro da repetição que a nossa subjetividade, a nossa singularidade aparece. Então, para mudar um hábito de forma que dure, não seria só forçar uma nova repetição. Seria encontrar um novo sentido para aquilo. Algo que faça eco com a pessoa, com a história dela. Nossa. A mudança precisa fazer sentido na vida real da pessoa, sabe? Precisa ter espaço para essa singularidade. Que virada de chave. Essa ideia do hábito não ser só repetição, mas ter diferença, subjetividade e a mudança precisar de sentido. Uau! Tira aquela coisa mecânica e traz para algo mais vivo, mais pessoal. E como é que essa visão mais complexa, mais focada no sentido, na integração, se traduz em abordagens práticas hoje em dia? Tem alguma coisa tentando aplicar isso? Tem sim. E é exatamente aí que entra a nutrição comportamental, que é o tema central do artigo da Cunha e colegas. Essa abordagem, que foi formalizada aqui no Brasil em 2014, lá pelo Instituto Nutrição Comportamental, busca justamente isso, fazer a ponte. Integrar o fisiológico da alimentação com o social, o cultural e, muito importante, o emocional. Ah, legal. O foco sai do o que comer apenas e vai para a relação que a pessoa tem com a comida e com o ato de comer. Uma relação que envolve prazer, identidade, memória, sentimento, tudo isso que a gente sabe que está ali, mas que as abordagens mais focadas só na dieta acabam deixando de lado, né? Com certeza. E na prática, como é que a nutrição comportamental funciona? O que ela faz de diferente? Olha, ela usa um conjunto de técnicas, mas sempre com esse olhar integrado. O artigo da Cunha et al. Menciona, por exemplo, automonitoramento, autocontrole, mas com um viés diferente. Em vez de só ficar contando caloria, talvez o foco seja ajudar a pessoa a perceber a diferença entre a fome física, o corpo pedindo energia, e a fome emocional, aquele comer que vem do tédio, da ansiedade, da tristeza. Reconhecer os gatilhos, né? Exato. A proposta é reconectar a pessoa com os sinais internos do corpo. Fome, apetite, saciedade. E confiar mais nesses sinais do que em regras externas super rígidas de dieta. E para ajudar nisso, o artigo cita ferramentas como o comer intuitivo, o famoso intuitive eating, e o comer com atenção plena, o mindful eating. Ah, já ouvi falar. Mindful eating. São práticas para desenvolver essa consciência do corpo e da mente na hora de comer, sabe? Para sair do piloto automático. E pode usar também a TCC, a entrevista motivacional, que o terapeuta nutricional, como eles chamam, usa para explorar as motivações da pessoa, as barreiras, os valores dela em relação à mudança. É um trabalho bem mais profundo. E os resultados? O que se espera com essa abordagem mais completa? Quais os benefícios que os estudos mostram? Os benefícios que Cunha e colegas listam, baseados em pesquisas, são bem amplos, viu? Vão desde melhorar a qualidade de vida geral, ter uma relação mais tranquila com menos conflito com a comida. Menos culpa, talvez? Exatamente. Menos culpa associada ao comer e um resgate do prazer de comer, que muitas vezes se perde nas dietas restritivas. Também pode ajudar na adequação do peso,
mas como uma consequência de mudanças que se sustentam, e não como o foco principal que leva àquele efeito sanfona terrível. Faz sentido. Além disso, pode auxiliar a abandonar comportamentos alimentares que são prejudiciais e dar um suporte em questões emocionais que estão ligadas, tipo ansiedade, depressão. E se a gente conectar tudo isso que a gente conversou, a nutrição comportamental tenta superar aquela briga de pode versus não pode, aquele foco exagerado no controle externo. Ela valoriza a experiência de cada um, a sabedoria que o corpo já tem e reconhece que comer é complexo pra caramba. E um ponto fundamental que o artigo ressalta, a importância de trabalhar em equipe, nutricionista, psicólogo, médico, educador físico, porque a nossa relação com a comida mexe com muitas áreas da vida, né? Nossa, que jornada a gente fez aqui. Começamos tentando entender a diferença entre comportamento e hábito que a gente usa tanto no dia a dia. Passamos pelos modelos psicológicos, como o behaviorismo e o modelo transteórico, com aqueles estágios que ajudam a gente a entender onde cada pessoa pode estar nesse processo de mudança e como é importante identificar isso. Vimos as limitações dessas visões mais lineares ou simplistas e chegamos nessa visão mais integrada, que valoriza a complexidade, a subjetividade, a experiência individual, como a nutrição comportamental propõe. O grande ponto que fica para mim é: nossa relação com a comida é muito, muito mais do que só nutriente e força de vontade. Tá tudo misturado. Sentimento, história, cultura, os sinais do nosso corpo. E parece que reconhecer essa complexidade toda, talvez até acolher essa complexidade, é o primeiro passo para ter uma relação mais saudável, mais tranquila e mais prazerosa mesmo com o ato de comer. Exatamente. E pensando nisso tudo, né? Especialmente nessa ideia de que a mudança que dura mais parece ser aquela que faz sentido para a pessoa que brota de dentro e não a que é imposta ou forçada, fique uma reflexão talvez. Como será que cada pessoa poderia começar a investigar, a explorar o que a comida realmente significa na sua própria história de vida, para além das regras, das dietas da moda, das expectativas dos outros? Talvez olhar para esse significado mais pessoal, mais profundo, seja um ponto de partida poderoso para construir uma relação mais autêntica e, quem sabe, mais nutritiva, em todos os sentidos da palavra, né?